luz, nasce do amor. Aqui, quando a gente fala de Chico Xavier, que obra, que homem. Aliás, fazer uma propaganda, eu vi há pouco tempo, está disponível no Disney Plus. Quem tem o Disney Plus, dá uma olhadinha, tem uma série do Chico Xavier, acho que são 5 ou 6 capítulos. Tanta história, a gente já conhece tanta história do Chico, mas tem tanta história nova, tanta coisa para descobrir. É um documentário muito, muito, muito interessante. Aconselho a todos. Vamos lá? Vamos então falar aqui sobre os capítulos de hoje, que são Ligações Familiares e Em Torno de Ti. São os 2 capítulos que a gente vai estudar. E eu separei alguns trechos aqui de Emmanuel para a gente comentar e tentar compreender juntos. Vamos lá? Primeiro trecho. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os teus parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Vou repetir esse final aqui que talvez tenha ficado confuso. No plano físico, a gente não está vinculado a ninguém no laço de consanguinidade, no laço de família, consanguíneo, no laço de sangue, ok? À toa, sem justa razão de ser. Então, o que Emmanuel nos convida aqui? Esforço. Como é difícil essa história de esforço, Nelson. Esforçar para quê? Esforçar para a harmonia. Esforçar para lidar com aquele que é diferente de nós. Muitas vezes no âmbito familiar, apesar de sermos do mesmo sangue, da mesma família, às vezes é igualzinho, a cara é muito parecido com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Não bate. E não tem problema, pessoal. É assim mesmo. Somos espíritos reencarnantes em processos diferentes, em momentos diferentes. E muitas vezes esse fato de não bater, muitas vezes, atenção, vou ressaltar, tá? Não são todas, mas muitas vezes tem a ver com processos de resgate de outra encarnação. Porque não bate dessa não, já bate de outras lá atrás. E o fato de não bater outras lá atrás, estarmos aqui hoje com o véu do esquecimento, é exatamente para quê? Para que passamos a nos tolerar, que passamos a transformar muitas vezes ódio, raiva, rancor, em paciência, em amor, em fraternidade. E sim, temos que fazer esforço. Por quê? Porque às vezes essa pessoa, no laço familiar, não tem nada a ver conosco. Às vezes essa pessoa nem gosta de nós, que não bate. Agora, o que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode fazer com isso é estar consciente, percebendo essas dinâmicas reencarnacionistas e o propósito. Qual é o propósito? Por quê? Será que é castigo de Deus que eu parei nessa família? Ou será a oportunidade para eu aprender a amar? Para desfazer esses laços de rancor, de ódio, de animosidade que existiram lá atrás no passado e que talvez hoje ainda se façam presente sentimentalmente, vibracionalmente. E por isso que a gente tem que fazer esforço. Para quê? Para reequilibrar aquilo que estava desequilibrado ou que se desequilibrou num passado infeliz. Ah, Nelson, mas eu quero saber. Ainda bem que a gente não sabe. Ainda bem que a gente não sabe. Eu vou dizer por quê. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos criar um exemplo para ilustrar. Se hoje está ruim, está difícil lidar com esse teu parente, de graça às vezes, por besteira, por coisa pouca, e já toma um vulto enorme, imagina se você lembrasse, ou se esse lembrasse, que os dois se mataram, se violaram, se esfaquearam, estupraram a família do outro, roubaram o dinheiro do outro, fizeram e aconteceram as maldades que nós, sim, não temos um passado muito bom, tá, pessoal? Estamos buscando elevação, melhorar cada vez mais. Mas digamos que não somos pura finesse ainda.
ainda, estamos a caminho. Como? Aprendendo a amar o próximo. Quem é o próximo? É o outro. É o teu irmão também, é a tua mãe também, é o teu pai, é o teu avô, é o teu tio. Então, espíritos diferentes encarnam na mesma família, muitas vezes com processos reencarnatórios de resgate, sempre para o aprendizado, sempre para o aprendizado. Ou talvez não, ou talvez não. Não vamos acreditar tudo, cair nessa receita de bolo de que, porque tem história no passado. Provavelmente tem, mas não necessariamente. Agora, se tem ou não tem, o importante é como é que você está se relacionando, buscando a harmonia, o equilíbrio, e não precisa concordar com ele ou com ela. A gente nem precisa estar na mesma faixa pensamento, no mesmo modo de proceder e se comportar, no nosso mesmo comportamento frente à vida e as questões que aparecem. Não tem problema nenhum. Agora, a questão é a seguinte: se está ruim, se está difícil hoje, o que eu digo para você é: resolve agora. Busca resolver. Por isso que Emmanuel nos alerta: esforça-te, mas esforça-te de verdade. Como ele nos diz, mas faz um esforço mesmo. Por quê? Porque se você não se reconciliar com o teu adversário enquanto há tempo, como está lá no Evangelho, a probabilidade de vocês encarnarem juntinhos de novo é imensa. Então, para o teu bem e para o bem do outro, estamos aqui para nos harmonizar, para reequilibrar aquilo que fugiu, a lei de amor. E de alguma forma, estamos de volta, de regresso, nessa encarnação, no mesmo âmbito familiar, para nos esforçarmos e restabelecer o que foi perdido.